Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a representação por propaganda eleitoral ilícita e seus aspectos processuais iniciais. O descumprimento das regras relacionadas à propaganda eleitoral implica o cometimento de ilícito eleitoral, o que enseja a responsabilização e a aplicação de sanção ao agente ou beneficiário da conduta ilícita. No âmbito eleitoral, existem diversas modalidades de sanção, que visam a coibir especificamente o desvirtuamento da propaganda, tais como multa, a suspensão da programação normal da emissora de rádio ou televisão ou a perda do direito à veiculação. Tais sanções não podem ser aplicadas de ofício pela Justiça Eleitoral, uma vez que vão além da órbita administrativa dessa justiça especializada. Assim, para que sejam impostas tais sanções, deve haver, antes, a necessária provocação de pessoa ou ente legitimado para tanto. A determinação da imposição de sanção depende, assim, da instauração de processo jurisdicional, do qual sejam assegurados à parte o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, a súmula número 18 do TSE estabelece que, ainda que investido de poder de polícia, o juiz eleitoral não tem legitimidade para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504. Assim, a maior característica da representação por propaganda eleitoral ilícita é a impossibilidade de a questão ser resolvida de ofício, demandando um processo judicial que resulta em uma sanção de caráter jurisdicional e coercitivo. Sintetizando, a representação por propaganda eleitoral ilícita é procedimento a ser seguido para a efetivação de reclamações e representações, em caso de violação à Lei nº 9.504. Assim, salvo disposição específica em contrário, as representações relativas ao descumprimento da Lei nº 9.504 devem observar o rito traçado em seu artigo 96. Vamos analisar alguns de seus aspectos processuais iniciais mais importantes. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário. A petição inicial obedecerá aos requisitos do processo civil, instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, além de qualificar as partes e indicar os endereços eletrônicos e de citação, e relatar fatos, provas e circunstâncias dos quais se possa inferir a existência do ilícito. A inicial deve relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias dos quais se possa inferir a existência do ilícito excogitado. Se for instruída com mídia de áudio ou vídeo, a respectiva degravação deve ser juntada também em duas vias. Destacamos que a degravação de áudio é o processo de passar todo o conteúdo de uma gravação de áudio ou vídeo para um texto. Na Justiça Eleitoral, a ausência de pedido não torna inepta a petição inicial, uma vez que será suficiente que a inicial descreva os fatos e leve ao conhecimento da Justiça Eleitoral eventual prática de ilícito eleitoral. O procedimento da representação será célere, complementado pelo Código de Processo Civil e pelo rito especificado para o desenvolvimento de ação de impugnação de registro de candidatura. Considerando-se a celeridade do rito, é fundamental que a prova do fato alegado acompanhe a inicial, devendo ser pré-constituída. No entanto, sendo isso impossível, cumpre ao autor indicá-la para posterior produção em juízo. Inicia-se o processo com a devida protocolização da petição inicial na Justiça Eleitoral. Em relação aos prazos, estes são contínuos e peremptórios, correndo nos finais de semanas e feriado. Em relação aos prazos, estes são contínuos e peremptórios, correndo nos finais de semanas e feriados, no período compreendido entre o pedido de registro e a data marcada para a proclamação dos eleitos. O prazo específico para o ajuizamento de ação por propaganda eleitoral irregular é o objeto da controvérsia. Entende a jurisprudência que a representação por descumprimento das regras inscritas no artigo 36 e 37 da Lei 9.504 deve ser ajuizada até a data da eleição, sob pena de carência da ação por falta de interesse processual. Recebida a representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas.
A notificação aqui equivale à citação. O Ministério Público terá 24 horas para se manifestar. Uma vez que a prova é previamente instruída, apresentada a inicial, só acontecerá uma audiência de instrução para a produção das provas que não poderiam acompanhar aqueles atos. Transcorrido o prazo de 48 horas, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. É com essa observação que encerramos o tópico dos aspectos iniciais da representação por propaganda eleitoral ilícita. Em sua área do aluno, está disponibilizado material de apoio a esta aula, no qual os temas são apresentados de forma mais minuciosa. A nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar, apenas uma vez mais. Persista, bons estudos e até o nosso próximo encontro.